Olá, sejam muito bem-vindos ao canal La Piuva, o seu canal preferido a partir de agora. Eu me chamo Emanuela Heloise e sou membro da Liga Acadêmica de Periodontia e Implantodontia da Universidade Veiga de Almeida. Bom, o tema de hoje é Anatomia do Periodonto. Sabemos que surgem muitas dúvidas durante os estudos, por isso estamos aqui para ajudá-las a compreender um pouco mais sobre a periodontia. Então vamos lá. Para você entender melhor, o periodonto é constituído pelas estruturas que circundam o dente, sendo dividido em periodonto de proteção, que é a gengiva e mucosa alveolar, e o periodonto de sustentação, que consiste em ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. A sua principal função consiste em inserir o dente no tecido ósseo e também ajudar a manter a integridade da superfície da mucosa mastigatória da cavidade oral. Agora que eu já expliquei esse resuminho, vamos nos aprofundar em cada um dos tópicos, começando pelo periodonto de proteção. A gengiva é a parte da mucosa mastigatória que cobre o processo alveolar e circunda a porção cervical dos dentes. Na direção coronal, a gengiva de cor rósea termina na margem gengival livre, que possui um contorno festonado. Já no sentido apical, ela é contínua com a mucosa alveolar, que é frouxa e num tom vermelho mais escuro, na qual a gengiva, em geral, é separada por uma linha limitante conhecida como junção mucogengival. Além disso, você sabia que a gengiva é dividida em 3 partes? São elas: gengiva livre, gengiva inserida e gengiva interdental. A gengiva livre é a porção terminal ao redor dos dentes em forma de colar. Normalmente é de cor rósea, tem superfície opaca e consistência firme. Ela compreende o tecido gengival das partes vestibular, lingual e interproximais dos dentes. A gengiva inserida é contínua com a gengiva livre. Ela é firme, resistente e fortemente ligada ao periósteo do osso alveolar subjacente. Apresenta aspecto de casca de laranja e é separada da mucosa alveolar pela junção mucogengival. A gengiva interdental ou papila interdental ocupa a meia gengival, que é o espaço interproximal abaixo da área de contato dos dentes. Em dentes anteriores tem um formato piramidal. Em dentes posteriores tem um formato achatado, o qual é denominado como região de Kohl. O espaço biológico é a distância compreendida entre a crista óssea alveolar e o sulco do epitélio oral. Sua função é proteger a crista óssea alveolar do meio externo. Qualquer injúria a ele provocará inicialmente uma reação inflamatória, que poderá gerar reabsorção da margem óssea ou até mesmo acarretar a perda dentária em casos mais severos. O fenótipo gengival pode variar significativamente de um indivíduo para outro. Fenótipos mais finos são mais propensos à recessão gengival, entretanto, correm menos risco de desenvolver bolsas periodontais. Quanto aos fenótipos mais espessos, é justamente o contrário, eles são menos propensos à recessão gengival, porém, correm mais risco de desenvolver bolsas periodontais. A avaliação dos diferentes fenótipos gengivais é fundamental, pois nos dão informações relacionadas às características dos tecidos periodontais e às formas dentárias, além de tornar o tratamento mais previsível, podendo evitar problemas como trauma, inflamação e outras complicações clínicas e cirúrgicas. Olá, sou a Letícia Santos, ligante da La Piuva, e vou dar continuidade. Bom, pessoal, entendemos sobre o periodonto de proteção. Agora vamos entender sobre o periodonto de sustentação. O periodonto de sustentação é definido como os tecidos que suportam o alimento dentário, que é formado pelo ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. O seu papel é distribuir e absorver as forças geradas pela mastigação ou outros contatos dentários. Então agora vamos começar falando sobre o ligamento periodontal. O ligamento periodontal é o tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado e celular, que circunda as raízes dos dentes e une o cemento radicular à lâmina dura ou ao osso alveolar. É muito resistente, porém pode haver perda de resistência devido à doença periodontal. O ligamento periodontal deve ser íntegro, isso pode ser observado radiograficamente como uma linha radiopaca circundando as raízes. É importante observar a integridade do ligamento periodontal, pois se não estiver íntegro, é sinal de alguma doença periodontal. Sua função consiste em fixar o dente ao osso, manter os tecidos gengivais em suas relações adequadas aos dentes e resistir ao impacto das forças oclusais, fazendo com que as mesmas sejam absorvidas pelo osso alveolar. No sentido coronal, o ligamento periodontal é contínuo com a lâmina própria da gengiva e está separado da gengiva pelos feixes de fibras colágenas que conectam a crista do osso alveolar à raiz.
O dente é unido ao osso por feixes de fibras colágenas que podem ser divididas nos seguintes grupos principais, de acordo com as suas formas de arranjo: fibras da crista alveolar, fibras horizontais, fibras oblíquas e fibras apicais. Além das fibras, é importante também conhecer sobre as células do ligamento periodontal, que são fibroblastos, estão alinhados ao longo das fibras principais. Osteoblastos, revestem a superfície óssea. Cementoblasto, revestem a superfície do cemento. E osteoclasto, eles revestem o canal medular. O cemento radicular é um tecido mineralizado, especializado, que reveste as superfícies radiculares e, ocasionalmente, pequenas porções das coroas dos dentes, podendo estender-se também para o canal radicular. Ao contrário do tecido ósseo, o cemento não contém vasos sanguíneos ou linfáticos, não tem inervação e não sofre remodelagem nem reabsorção fisiológica. Porém, se caracteriza por formação contínua ao longo da vida. Sua função: conecta as fibras principais do ligamento periodontal à raiz, contribui para o processo de reparo após danos à superfície radicular e ajusta a posição do dente às novas demandas. O cemento radicular também pode sofrer reabsorção, que é chamada de reabsorção cementária. Ela pode ocorrer devido às causas locais e sistêmicas. São exemplos de causas sistêmicas: o hipotireoidismo e a doença de Paget. Quanto às causas locais, podemos citar traumas, má oclusão, tratamento ortodôntico, entre outros. O cemento também passa por processo de reparação, que é a reparação do cemento. Em resposta à reabsorção, pode ocorrer tanto em dentes vitais quanto em dentes não vitais e como em dentes que já passaram por tratamento endodôntico. É um processo realizado pelas fibras principais do ligamento periodontal após danos à superfície radicular. Ainda em cemento radicular, temos a junção cemento-esmalte, a JCE. É a junção anatômica entre o esmalte e o cemento que recobre a coroa dentária e a raiz. A dentina é recoberta pelo esmalte na coroa e pelo cemento na raiz. Existem 3 tipos de relação envolvendo o cemento na junção amelocementária, que são 60 a 65% dos casos o cemento sobrepõe o esmalte. 30% existe uma junta topo a topo e 5 a 10% do cemento e esmalte estão fisicamente separados e não se encontram. Neste caso, a retração gengival pode resultar em sensibilidade dentinária. O osso alveolar é um tecido mineralizado em que são inseridas as fibras do ligamento periodontal. Ele é formado pelos osteoblastos, que iniciam a produção de um tecido chamado osteoide, que é composto por matriz fibrosa, fibras colágenas e matriz fundamental. No osso alveolar, também pode haver defeitos ósseos, que são conhecidos como a decência e a fenestração. A decência é entendida como a área sem cobertura óssea na porção marginal da raiz. Já a fenestração é como uma ausência de parte da lâmina óssea alveolar expondo a raiz, porém sem o comprometimento do tecido ósseo marginal. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Esperamos muito que tenham gostado e que as informações aqui contidas tenham sido valiosas para a sua formação.